Boa tarde, então, pessoal. Vou falar aqui um pouquinho sobre candidíase invasiva. Na minha revisão, eu sou o Francisco R1. Então, só para a gente começar, tentei pensar num sumário aqui para a gente ver, mas principalmente algumas perguntas para a gente responder. E focar em como fazer o diagnóstico e para quem e quando fazer o tratamento, tá? Vamos começar passando um pouquinho sobre o fungo, a doença, e depois chegar no tratamento. Cuidado, pode ser um assunto, às vezes, um pouco entediante. O fungo, basicamente, o único slide sobre taxonomia, o reino fungi, essas divisões, chegando nessa família, eu não vou nem tentar falar o nome porque eu não sei falar latim. Mas, o gênero Cândida tem mais de 200 espécies, a gente tem duas formas principais de apresentação, que é um brotamento elíptico unicelular ou filamentos multicelulares. E a gente tem a glabrata como um exemplo do fungo unicelular, e as outras espécies que acabam ficando nos filamentos multicelulares. A primeira infecção vem de Hipócrates, 500 a.C., que descreveu, e o que a gente tem na epidemiologia são albicans, glabrata, cruzei, parapsilose e tropicalis como as mais frequentes causadoras de infecção. São organismos comensais, principalmente encontrados em pele, microbiota intestinal, e a albicans é a espécie mais prevalente, tanto de colonização quanto de infecção. Tá? Em números, a albicans é a mais frequente infecção nos Estados Unidos. Na Europa, praticamente 50% dos casos são de Candida albicans, e o Brasil tem uma divisão um pouquinho diferente, em que 40% é de albicans, 20% de tropicalis, 20% de parapsiloses, mais ou menos 5% de glabrata. E essa é uma divisão mundial aí das cândidas não áureos, não albicans, em que os Estados Unidos têm uma proporção maior de glabrata, Europa também, mas o Brasil acaba tendo um pouco mais de parapsilose. Se vocês olharem essas marquinhas aí, a gente tem a Candida auris. É uma outra espécie de cândida. Em 2009 foi publicado esse artigo, perdão, em 2017 foi publicado esse artigo que encontrou Candida auris em todo o planeta. Foi o primeiro a ser publicado, a primeira vez que ela foi descoberta foi em 2009. E depois eles trouxeram esse editorial de 2019, é um dos mais recentes que eu achei, do porquê da importância da gente pensar. Ele traz aí um mnemônico de alerta para COA, de iodo, tratamento antifúngico, é uma espécie de cândida que ela tem resistência intrínseca, a maioria dos antifúngicos que a gente tem até hoje em dia. O R de resiliência, ela é diferente das outras cândidas porque ela está mais presente quando a gente mesmo já limpa o ambiente. Então, você pode encontrar a Candida auris em termômetro, em aparelho de pressão, mesmo depois do uso dos coisas de produtos de limpeza comuns que a gente tem usado. E a necessidade de implantar medidas de prevenção e de vigilância global. Esse é o aviso aí do CDC que traz atenção para esse patógeno. Mas seguindo, a epidemiologia, por que a gente está passando aí por uma mudança, tanto no crescimento, às vezes, de infecções por cândida, quanto mudança de perfis para outros tipos de cândida, saindo albicans e entrando as outras. A gente passa por maior imunossupressão, pacientes oncológicos, pacientes com imunodeficiências, maior quantidade, às vezes, de doentes críticos, maior prematuridade, exposição a antibióticos de amplo espectro e uma grande quantidade de pacientes idosos, principalmente aí em todos os tipos de leitos. A incidência, pensando em UTI e não UTI, 3 a 5 casos por 100 mil habitantes, fazendo até 2% das admissões de UTI que sejam por cândida. E uma mortalidade que chega até 20%, variando aí de onde a gente olhar na literatura. Mas a incidência e desfecho, 2019 eles tentaram fazer essa corte retrospectiva, basicamente para unidades de tratamento intensivo, e que viu pacientes ou com candidemia, cândida invasiva, ou cândida abdominal, que acabam sendo as duas formas mais preocupantes aí, mais prevalentes no nosso ambiente. Ele achou um número mais ou menos 7,7%, 7,7 a cada 1.000 admissões, com a prevalência aí em UTIs médicas. Nossas duas UTIs aí estariam nesse meio. Bom, tem várias formas de candidíase. A gente poderia ficar aulas e aulas falando sobre cutânea, orofaringe, esofágico, trato geniturinário, mas eu tentei me ater aqui à candidíase invasiva e o que a gente pode chamar de candidíase profunda,
que é candidíase de tecidos internos, como sepse de foco abdominal por cândida e outras coisas assim. Para a gente pensar, uma coisa rápida e breve sobre fisiopatologia. A gente tem algumas fases da resposta imune quando a gente tem um patógeno que entra no corpo. Então, o reconhecimento desses padrões moleculares por receptores, isso ativa medializadores ou sinalizadores que eventualmente vão produzir os efeitos. Citocinas, fagocitose, resposta celular. Os mecanismos de defesa do nosso corpo. A gente tem a barreira mecânica, pelas células epiteliais, macrófagos e monócitos, que têm uma atividade candicida e podem fazer recrutamento imune de outras células para atingir isso. Neutrófilos, eu coloquei em negrito porque é a principal forma de atividade contra a cândida, fazendo opsonização e autofagia. E células NK, TH1, TH17, com produção de citocinas. A gente juntando isso, quando a gente tem quebra de mucosa, com mucosite, com cirurgia com dispositivos, é uma porta de entrada para a gente ter cândida. Quando a gente tem alteração na microbiota e a gente tem mais cândida do que outras bactérias, a gente pode ter uma suscetibilidade à cândida. E quando a gente tem redução da imunidade do hospedeiro, a gente tem facilidade de contaminação e até de infecção com cândida. Então, pensando que a gente falou dos fatores de proteção e dos fatores de suscetibilidade, se a gente juntar isso, a gente começa a entender por que às vezes a gente pode encontrar. Fatores da violência da própria cândida. O fato dela poder se transformar entre hifa e levedura, ela consegue evadir o sistema imune. Então, ela muda de forma e consegue se esconder. Ela pode fazer aderência e invasão, fazendo biofilme. Ela se deposita tanto em catéteres e outros dispositivos, e tanto aumenta a sua replicação, quanto pode evadir dos sistemas de defesa. E tem toxinas de dano celular, que tanto inibem as células que vão eventualmente ter atividade contra ela, quanto mesmo quebra de barreiras e tudo mais. Essa imagem é legal, porque ela traz basicamente as entradas e as formas da cândida. Quando a gente fala de intestino e quebra de barreira, a gente pode ter a entrada da cândida na cavidade abdominal. Quando a gente fala de epitélio, a gente pode ter o crescimento da hifa, a transformação em levedura, e com isso ela vai invadindo o intercelular até cair na corrente sanguínea, depositando ou não, fazendo biofilme, gerando candidemia, infecção no sangue. E a candidemia tanto cai como sepse de foco abdominal ou doença na cavidade abdominal, quanto pode cair com várias outras infecções, ossos, cérebro, olhos, coração, rins, baço, e esses aqui seriam outros focos menos comuns de candidíase. Bom, diagnóstico, então, para a gente começar a progredir aí no que talvez seja mais relevante para a gente. A gente tem uma clínica inespecífica, um paciente séptico, um paciente chocado, um paciente de disfunção múltipla de órgãos, e a gente deve suspeitar de cândida se o paciente é de risco, se a gente tem uma infecção, sintomas de infecção e febre, e se a gente não tem a resposta direta ao tratamento antimicrobiano. Quando eu digo inespecífico, a gente não tem nenhum marcador clínico que te determina que aquilo você vai pensar, isso é mais provável que seja cândida do que seja bactéria, mais provável que seja cândida do que seja vírus. Então, nesse caso, a gente fica de forma de mãos atadas. E aí a dúvida é, quem é o paciente de risco? Acho que isso vem aí na história da literatura, e a gente vai começar a conversar um pouco a partir de agora, mas basicamente até os anos 2000, 2002, 2005, que tinha mais de estudo eram cândida em pacientes cirúrgicos, principalmente candidíase abdominal. E desde então eles começaram a tentar entender quem eram os pacientes com cândida nas UTIs e aí cirúrgicas ou clínicas. Esse artigo é famoso, de 2006, e ele criou o bendito do Candida Score. Eu acho que todo mundo já ouviu falar. Uma corte prospectiva, UTIs da Espanha, que eles queriam identificar os fatores de risco e tentar criar um score para ver quem se beneficiaria de fazer um antifúngico precoce. Se a gente conseguisse identificar esse pool de pacientes aí, que estaria sob um risco maior, tentar cobrir eles. Eles consideraram infecção como cultura positiva, presença de totalmente sepsis, peritonite, cultura de ectoperineal, pericárdico ou anatômico. E aí eles trouxeram essa primeira tabela. Então, o risco de morte, considerando se o paciente não era colonizado nem infectado,
33%, razoavelmente alto, mas enfim, era uma questão da época. Uma colonização por Cândida, se era um foco único, chegava até 26%, focos múltiplos, 50%, e o paciente que realmente tinha infecção, 57%. Eles fizeram uma lista, então, elencaram as características dos pacientes e chegaram aos fatores de risco. E aí os que tinham relação com infecção por Cândida. Admissões de pacientes cirúrgicos, nutrição parenteral, sepse severa e colonização por Cândida. Fazendo as contas, de acordo com a matemática aí que eles conseguiram, uma aproximação do score seria a pontuação de 0 ou 1, de acordo com cada uma das características, sendo que pacientes com sepse severa, o risco era maior, então eles consideraram. Chegaram numa área sobre a curva similar a essa e determinaram que um score maior que 2,5, ou seja, 3 ou mais, poderia identificar pacientes que se beneficiariam do uso precoce de antifúngico. Isso ficou como uma regra, acho que no começo, e depois a gente começou a questionar. Então, esse estudo de 2011, uma coorte prospectiva multicêntrica francesa, queria determinar a incidência de candidíase e a relação com o Candida score. Tinha 94 pacientes, era um estudo bem menor que o outro, mas trouxe uns resultados interessantes. Se a gente for ver, os 94 pacientes, 44 tinham score 2 e nenhum teve candidemia. 29 pacientes que tiveram score 3, nenhum com candidemia. 17 pacientes com score 4, só 3 com candidemia, e aí nos pacientes com score 5, de 4 pacientes, 2 tiveram candidemia. Eu acho que fala a favor de scores altos. O cara tem um score 5, tem uma sepse, está tratando com antibiótico, não está respondendo, talvez a gente deva considerar candidemia. Pacientes com score mais baixo, independente de sepse ou outros sinais, acho que a gente vai considerar candidemia só se a gente tiver uma evidência microbiológica mais forte. Bom, além disso, a gente pensou quem é o paciente, elencou fatores de risco, já viu que os scores não são as melhores maravilhas do mundo, mas a gente precisa de diagnóstico, a gente busca o diagnóstico. Existem diversas formas da gente fazer isso. A mais fiel seria a cultura microbiológica, que era um grande problema, a gente vai ver no momento. E eles trazem outras formas que a gente pode identificar, com microscopia, com histopatologia, com antígenos e anticorpos, com beta-glucano, que é um componente da parede celular, e o PCR. A gente vai tentar ver um pouquinho agora sobre como a gente usaria todos esses artifícios para tentar chegar no diagnóstico. As culturas. A gente tem uma positividade de 21 a 71%. Vamos falar aí no cinquentinho. O que a gente tem de vantagem? A gente sabe qual é o agente definitivo e qual é o perfil de sensibilidade. Então, uma vez a gente tem a cultura, a gente vai lá e escolhe o antibiótico adequado. Para a gente melhorar a sensibilidade das culturas, que já é um cinquentinho, já é baixo, a gente teria que ter mais amostras, maior volume e maiores e frascos especiais. A gente tem uma noção, 1 ml de sangue pode ter, acho que no máximo, uma unidade formadora de coluna. Então, o que eles recomendam até nesse artigo aqui é que as culturas sejam colhidas, em vez de 10 ml, em 20 ml, para a gente tentar aumentar a sensibilidade de crescimento. Mas, se a gente falou em 50% de culturas positivas, onde estão os outros 50% das cânceres? A gente tem uma população que tem candidíase e a gente consegue achar 50% das culturas. Esse artigo aqui, ele trouxe retrospectivamente os resultados, as sensibilidades das culturas nos estudos de anos anteriores. Aqui a gente está falando de pacientes que são majoritariamente imunodeprimidos, não necessariamente é sempre a nossa população, mas foi o que eu consegui achar de literatura. E aí eles propõem que a gente tente métodos diferentes para conseguir encontrar esses outros 50%. Ele traz bastante o uso do beta-glucano, beta-deglucano e do PCR, com testes alternativos. Beta-glucano é um componente da parede celular, o PCR seria fazer uma ELISA e tentar puxar o material genético nele. E quais seriam vantagens? A gente teria um tempo
o melhor para fazer a cultura, não venderia de organismos viáveis, a positividade seria melhor e poderia continuar positivo durante o tratamento, indicando quando você deveria ainda manter o tratamento, mas também tem pontos negativos. A gente não identifica qual é o organismo e não tem perfil de sensibilidade. Às vezes a gente não consegue diferenciar se é cândida ou fungo. A gente não consegue determinar qual é a cândida dentro das espécies. Então, assim, a gente ainda não chegou no ativo ideal, no teste ideal. E o beta-glucano tem alguns outros problemas próprios. Ele tem resultados falsos positivos, como pacientes que usam produtos humanos, pacientes que fazem diálise, pacientes que têm contato com gases cirúrgicas, com antibióticos que às vezes os pacientes estão usando, com outras infecções bacterianas. E, inclusive, outros fungos podem ser consumidos, porque também tem essa molécula na sua parede celular. Então, a gente fica sem entender qual talvez seria o melhor. Esse estudo recente tentou usar o beta-glucano como guia para tratamento antifúngico. Estudo de 2022, foi multicêntrico randomizado entre 2016 e 2019, e eles usavam uma dosagem inicial de beta-glucano nos pacientes que tinham sépticos com alto risco de candidíase, para tentar entender se isso melhoraria a mortalidade e se isso, com análise secundária, poderia diminuir os dias livres de antifúngico. Na verdade, resultado não muito bom, como esperava. A gente teve uma mortalidade muito parecida entre o grupo controle e o grupo que usou o BDG, sem significância estatística. E mais surpreendente ainda, a gente teve mais uso de antibiótico antifúngico, então os pacientes ficaram menos dias livres de antifúngico usando uma dosagem de BDG, tiveram menos dias até o início do antifúngico e tiveram mais custo. E aqui o ele pensando talvez usar só o BDG como start para terapia antifúngica ainda não esteja pronto. A galactomanana e a manana, que são componentes da parede celular, o antígeno e o anticorpo. Foi feita essa revisão sistemática entre o padrão ouro as culturas em comparação com a galactomanana e a manana. E eles trouxeram essas tabelas com uma sensibilidade aqui de 5,8 para a manana e uma especificidade de 0,9, especificidade razoável, mas sensibilidade ainda pouco. Anti-banana, 0,6 com 0,8 de especificidade. Isso pensando nos testes isolados. O que ele traz de mais importante nessa revisão é que se a gente combinar os dois, aí a gente começa a pensar em uma sensibilidade melhor de 0,8 e uma especificidade também de 0,86. Sugerindo aí que a combinação de testes diagnósticos talvez seja o melhor caminho para que a gente consiga fazer um diagnóstico. Só para a gente pensar em definição, considerando isso é mais usado geralmente por pacientes imunodeprimidos, especialmente hematológicos, mas a literatura às vezes traz as definições entre candidíase provada e candidíase provável. E a provada é quando a gente tem cura ou peça histopatológica com evidência de candida. E a provável é quando a gente usa esses biomarcadores, PCR, BDG, em níveis altos, com amostras consecutivas e demonstrações clínicas aí de que a gente poderia ter. Que vale a pena deixar isso na memória, porque às vezes tem artigos que falam sobre isso. Bom, falando do diagnóstico, tudo que eu falei aqui talvez tenha dado dúvida, não sei, eu também fiquei, continuo, mas acho que eu deixei de mensagem é que a gente tem que tentar combinar as coisas. Vamos falar então de tratamento. Para manejo de tratamento, teria que fazer diagnóstico precoce. Eu pergunto quem, não sei responder. Mas, indicar controle de fluxo, pensando em candidíase intraabdominal, abscesso por cândida, ou mesmo em outros tecidos. E tentar um início precoce de antifúngicos. No início precoce de antifúngicos, parte de uns princípios que a gente tem possibilidades de estratégias terapêuticas. Um é tratamento profilático, o paciente tem fatores de risco, então você vai dar um antifúngico
esperando que ele não tenha infecção. O tratamento preemptivo no paciente que tem fatores de risco e tem biomarcadores. Você está achando que ele já está um passo à frente, paciente que só precisaria, se é que a gente vai falar que precisa de um monte. O tratamento empírico, paciente que desenvolve clínica que é compatível com candidíase e tem fatores de risco, e a terapia direcionada, e aí você, paciente que você tem a clínica e tem a patologia, então seria a candidemia pulmonar. Será que vale a pena, então, iniciar esse tratamento precoce? Esse estudo que é de 2006, é uma corte retrospectiva e a maioria dos guidelines usa ele como referência. Ele tem calculado delta T de início do antibiótico, considerando o dia do fluconazol, descontado o dia que a hemoglobina foi positiva. Ele, esse mais diferente, foi iniciado dentro de um dia. O paciente teve uma menor estadia no UTI. E esse talvez seja o gráfico mais surpreendente. O paciente que, dia para o início do fluconazol, foi mais cedo, teve uma mortalidade menor. Uma evidência fraca, mas os guidelines colocam aí como um dos estudos que mais trouxe atenção para isso. Depois que a gente começa o antifúngico, o ideal seria ajustar para o antibiótico, fazer um descalonamento se possível. Sobre o descalonamento, essa coorte é um pouco mais antiga, no caso no critical care, eles queriam, como objetivo primário, avaliar o uso empírico de equinocontinas para a mortalidade. Souberam que acertaram um ninho e erraram um passarinho, né? Eles acabaram identificando aí que um desfecho de descalonamento acabou sendo possível. Esse é o gráfico em relação à mortalidade dos pacientes que usaram equinocondinas de forma precoce. A gente não tem grandes diferenças aí, mas no descalonamento contra a manutenção, a gente teve uma mortalidade significativamente menor aí, talvez não tivesse relação entre os dois. Esse outro, mais recente, 2017, foi um estudo aberto randomizado, unicêntrico, mas que mostrou, usou uma estratégia de descalonamento guiado por biomarcadores, conseguiu mostrar que talvez isso fosse possível. O que eles faziam? Começavam aqui no D0 o tratamento. P4, eles colhiam esses marcadores, tanto o BDG quanto o MANANA, e aí tinha um protocolo específico que o laboratório indicava, de acordo com os níveis desses biomarcadores, se você poderia ou não fazer o stop da terapia, ou descalonamento da terapia. Normalmente é uma troca de uma equinocondina por azônio. E isso mostrou que 29 pacientes foram capazes de fazer esse descalonamento, comparado com o usual, que geralmente era resposta clínica, o paciente aí melhorzinho, e que a mortalidade não teve diferença praticamente nenhuma. Seria possível guiar o descalonamento, fazer um descalonamento até precoce em relação a práticas usuais. Isso não teria pior em mortalidade. Tempo de tratamento. Que vai em clássico, 14 dias depois da hemocultura negativa, acho que está bem estabelecido. Agora, para candidíase profunda, é uma recomendação de especialista, praticamente eu não consigo encontrar nenhuma coisa que fosse mais diretiva sobre isso. Um fluxograma de tratamento. Então, se a gente identifica o cândida, o ideal é que se começa a pegar a candida, isso é o que essa revisão sugere, a gente vai ver alguns artigos que embasam essa decisão. E uma vez que você identifica qual cândida, você tem a terapia inicial de escolha e você tem opções tanto de alternativa inicial quanto de escolha. O artigo que eu achei, dois principalmente os principais artigos que embasam esse uso primário de equinocondinas, começa com essa frase, que em 2007 eles tratavam cândida com alguma dessas opções. Azol, cosmodina, glifosol ou anfovir. Anfovir já começava perdendo com efeitos colaterais grandes. Mas é um estudo do New England que fez uma comparação de não inferioridade, foi cego randomizado no centro,
comparou o fluconazol com a nidolafungina. 2007, acho que foi a marca que a indústria investiu pesado na nidolafungina. Mas eles tinham dois limites de 20%, de 0%, porque eles tinham dois momentos que eles marcavam aí, que eles queriam comparar não inferioridade. No final das contas, teve um crescimento tão grande aí da nidolafungina, esse era um tempo, né, de 2 semanas de follow-up e 6 semanas de follow-up. E eles colocam no artigo de uma forma que a nidolafungina não era apenas não inferior, como talvez fosse ainda mais eficaz, né? Isso é uma impressão de que a clotidina tinha um benefício. Depois, esse é 2019, enfim, nesse intervalo de vários estudos, esse daqui também foi uma inferioridade usado por sempre, que ele fez um combate de tratamento. Isovofluconazol, EV mais escalonamento para VO, contra plasmofungina EV e escalonamento para VO. E um limite de inferioridade de 15% para mostrar que esse aqui seria não inferior a esse. Aliás, ao contrário, né? Que esse daqui seria não inferior a esse, considerando esse como tratamento indicado. Eles tiveram 220, 219 para 221 cada braço, chegaram em resposta global aí que parecia não, no final das contas, não vem sendo aqui. A gente deve começar com uma equilocandina, tem a possibilidade de escolher, tem a possibilidade de trocar com alternativas, mas vai dar aí evidência para isso. As cândidas, elas têm umas resistências intrínsecas, e essas são as principais que a gente viu aqui. Se você consegue identificar direto que é um brato, inclusive, no nome, mas as outras ele ainda é. Também estaria não tão absurdo começar com essa, mas as equações aqui, elas são celosas que têm algo de resistência intermediária, por exemplo. Coloquei a Auris aqui, talvez assustador não seja, que os 4 primeiros slides já estão meio que entendendo. Para terminar, acho que a gente tem visto evidência aqui, eu fui olhar o que o guideline, esse é o mais recente, 2016, da IDC, falava sobre alguns temas que talvez fossem. Se, na verdade, não é polêmica, só para a gente ver que algumas vezes a gente está falando certo, sobre bactérias que são considerados aí como suspeita de foco infeccioso, o ideal é tirar mesmo, acho que ninguém discorda disso. Eu diria que sim, e o Pedro ficaria feliz, o Ale ficaria indiferente. Quando a gente pensa em profilaxia, acho que a gente tem algumas coisas para discutir. O guideline traz uma recomendação fraca de uso de fluconazol com uma evidência moderada. Né? Profilaxia, vamos ver o que é essa evidência. O primeiro artigo que eles trazem é este de 2005, e aqui é uma análise de pacientes cirúrgicos, ele traz esses antigos aqui, fazendo esse uso de doses de fluconazol. Ele traz como resposta é que talvez o fluconazol previna a infecção, que a gente tem aqui no favorecimento do fluconazol, mas a mortalidade, a gente não consegue achar a mortalidade. Quando começa a colocar paciente. Outro estudo, ele escreve aqui que o fluconazol parece diminuir a infecção, mas isso estudo de 2008, mais infecção. E ele aparece no guideline como referência para aquela justificativa. Tentar entender tudo consegue usar de sempre. 270 pacientes que compraram justificação por princípio. Ele tinha um desfecho muito estranho, que era a resolução de febre, ausência de infecção invasiva, não ter parado no antifúngico por toxicidade e não ter tido crise antifúngico sistêmica. Então, aquele era que não precisou de uma terapia empírica, assim, mas começou a levantar alguma bola de que talvez isso fosse alguma forma. Aí, lendo melhor o texto,
eles colocam letras garrafais, mas que o trial foi patrocinado e monitorizado pela Pfizer, e deu as drogas, manteve a data de velocidades, ajudou na análise, mas não na interpretação dos dados. Sim, no final das contas, ele diz que falhou o uso de fluconazol, tenta dar uma justificativa por causa de febre, mas ele que fez de composto. Eu acho que essa evidência a gente não deve levar muita coisa, talvez deve levar muita coisa. Mais para frente, eles começaram a testar, então, as outras formas de estratégias terapêuticas. Não é mais profilaxia como moda, vamos falar em profilaxia e terapia preventiva. Quando você tem uns barbiturados, tentaram entender nesse estudo de 2014 se havia alguma evidência de terapia profilática e preventiva. Quase 4 anos atrás, disseram que tem pacientes aqui. Não conseguiu. Melhorou? Opa, valeu. Então, eles pegaram pacientes de alto risco, que eles consideraram aqui, ventilados, com catéteres, após o uso de antibióticos por pelo menos 4 dias, com um fator de risco daqueles que tinham, desses aqui que foram identificados, e fizeram uma intervenção de caspofungina versus placebo. E queria ver se tinha infecção fúngica provável ou infecção fúngica comprovada. Foram 200 e poucos pacientes, 107 contra 117, chegando aqui em 14 infecções prováveis e provadas no grupo placebo e 10 no grupo intervenção. E fizeram uma análise de que talvez diminuísse a incidência, não necessariamente com valor estatístico, mas a mortalidade não conseguiram encontrar. Mais para frente, esse trial é de 2016, foi um que acho que ficou um pouco mais famoso. Eles tentaram ver se o uso empírico de micafungina teria efeito sobre a mortalidade aí, e reduziria isso nesses pacientes graves. Foi um duplo cego controlado multicêntrico em 19 UTIs na França, e pacientes colonizados por cândida, com ventilação mecânica, com catéter, após o uso de antibiótico, com nova piora clínica de sepse ou disfunção orgânica. Usaram micafungina versus placebo por 14 dias e queriam ver a sobrevida livre no D28, sobrevida livre de infecção fúngica. 123 contra 128 pacientes na análise, e eles chegaram num gráfico que não tem evidência estatística, mas parece que favorece micafungina para sobrevida livre de infecção fúngica, mas quando a gente vai ver sobrevida geral, a gente está pensando mais aqui no placebo. Nenhum dos dois tem comprovação pela estatística, mas as curvas chamam bastante atenção aí. O que o autor conclui é que a gente não consegue falar que micafungina teve efeito em mortalidade. E o que eu achei interessante do artigo é que ele faz um meia-culpa, assim, falando que não pode ser por falta de poder estatístico. Então, não teria como justificar a falha do efeito que ele queria esperar por questões de estatística, dando base aí para o estudo ter sido razoavelmente bem feito, e esse acho que é legal ler, porque realmente valeu a pena. E aí depois tem a revisão da Cochrane, que traz mais ou menos o que a gente já tinha visto. Eles falam em terapia não direcionada, que foi tudo que a gente falou, sem evidência microbiológica de infecção, mas com suspeita clínica. E para a infecção fúngica comprovada, o antifúngico realmente diminui os eventos, mas para a mortalidade, a gente não consegue achar evidência para isso. Se a gente fosse, então, tentar procurar as coisas, depois eu fui achar esse
Task Force aqui, que foi publicado em 2019, eu acho que é um pouco mais condizente com o que a gente acredita e com o que a gente tem de evidência. E ele traz recomendações contra profilaxia com antifúngico, contra terapia preemptiva com antifúngico e terapia empírica só para pacientes com septic choque ou disfunção múltipla, que tem mais de um sítio colonizado, com espécies que poderiam ser causadoras da infecção. Então, ele acho que pisa melhor aí nos ovos e dá um pouquinho mais de calor para o coração. Eles trazem, inclusive, um fluxograma interessante, em que eles misturam os fatores diagnósticos, como eu comentei. Um paciente séptico que tem sepsia abdominal, você pode pensar que ele pode ter candidíase invasiva. Um risco de maior que 10 a 15% disso, te faria fazer um teste, aqui eles colocam um teste de PCR, e se positivo você poderia iniciar um antifúngico junto com o controle de foco. Depois, se você tivesse um marcador baixo, talvez você pudesse pensar em parada precoce ou descalonamento precoce. Enquanto que no outro lado, se você não tiver uma sepsia abdominal, talvez você esteja pensando uma candidíase sanguínea, uma infecção do sangue. Se você tiver uma chance alta, e aqui ele fala uma chance até diferente desse 10 a 15, 20 a 25%, talvez você deva direto começar terapia antifúngica e seguir o mesmo caminho aqui do estoque precoce. Se você não tiver essa chance alta, mas ainda tiver alguma coisa que fique aí como suspeita, ele sugere biomarcadores. Um nível aqui do beta-D-glucano muito maior do que o outro, 250, e outros aí que podem ser combinados, que você talvez possa fazer tratamento antifúngico ou mesmo esperar, se isso não for comprovado, e aí você faria uma reavaliação no 5º dia para ver para qual caminho seu paciente está tomando. Então, gostei bastante desse fluxograma, achei que valia a pena ser compartilhado. Voltando, então, para a recomendação, pensando em profilaxia, acho que não. Coisas que a gente vê no dia a dia que talvez chamem a atenção, o guideline também acaba sendo negativo. Se você isolar no trato respiratório, por que você não deve tratar? Pneumonia por cândida, abscesso por cândida são extremamente raros e, se aparecem, são restritos a imunodeprimidos que têm disseminação hematogênica. Então, se você não estiver falando nesses grupos, acho que tratar uma cândida no aspirado traqueal também é não. Tá? E, terminando, se a gente for pensar em candidúria, cândida na urina, depois de ainda trocar sonda e tudo mais, o que eles falam? Candidúria não aumenta o risco de candidemia. E o tratamento de candidúria não altera a mortalidade. Então, acho que também fica como um não para tratamento de candidúria. Se a gente fosse, em 3 slides, terminar a apresentação, o que eu levei e o que eu acho que gostaria que vocês levassem para casa? Quem são os pacientes em risco e como identificar? O que a gente tem de método e como talvez seria o melhor jeito de fazer diagnóstico? E quando iniciar o tratamento? Os pacientes de risco são aqueles que têm fatores de sensibilidade com essas coisas. Quebra de mucosa, microbiota alterada e redução da imunidade. Ser risco não significa necessidade de tratamento, é só para acender a luzinha. Então, se a gente fosse lembrar aí dos maiores problemas, é barriga aberta e ausência de neutrófilos. O diagnóstico, a gente tem várias formas de fazer, nenhum tem uma sensibilidade e especificidade perfeitas, mas o melhor deles seria uma soma, então uma combinação, para tentar um melhor nível de especificidade. E se a gente pudesse começar o mais precoce possível, é o ideal, porque realmente tem diferença na mortalidade. Agora, como vai ser esse mais precoce, pelo que a gente achar de comprovação, aí fica a dúvida para todo mundo. Foi isso. Espero ter enrolado bastante vocês aí. E aí, galera? Quem quer bombardear o Francisco? Parabéns pela aula, gostei bastante. É um tema bem difícil mesmo, né? E eu queria saber o que, por mais que você já falou que realmente é meio bizarro, mas como que você
você usaria, depois dessa revisão, os galactomanana, beta-glucana, ou se você simplesmente não usaria. O que você acha que dá para usar? O que eu encontrei é que a gente ainda não tem exatamente cortes que sejam definitivos, sabe? Talvez que seja mais recente desses biomarcadores é o beta-D-glucano. E aquele estudo que não conseguiu encontrar, o corte que eles usaram foi de 80. Então, talvez a gente ainda precise estudar qual vai ser o corte. Eu acho que eles têm função, sim, especialmente porque a gente fala de 50% de culturas, então não tem como não querer alguma coisa a mais. Mas, particularmente, ainda não sei te falar como que eu vou usar. Eu acho que tem espaço para a gente encontrar. Esse fluxograma que eles sugerem, um corte de 250, parece algo mais razoável, uma combinação desses marcadores para um paciente de risco e um paciente que está numa piora clínica progressiva. Simplesmente pegar e dosar esse biomarcador e falar, não, o cara tem candidíase, acho que está fora de cogitação. Mas para um paciente que começa a ficar ruim, que você começa a ver que o que você está tentando não está saindo, um biomarcador com um corte mais alto, acho que está permitido aí. O que eu vi de evidência ainda não me faz querer tratar com antifúngico. Se ele viesse com beta-D-glucano aí de 80, eu ficaria em dúvida se tem outras coisas, entendeu? Como confundidores. Porque eu acho que ainda não está bem estabelecido que um nível baixo pode significar candidemia. O tempo de tratamento, porque a gente fica tentando ver a queda do marcador, né? Isso é uma coisa difícil, assim. A gente, às vezes, acaba apostando na cultura, quando a cultura estiver negativa, a gente diminui ou para, e aí, a partir disso, como a gente não tem muita cultura positiva, a gente fica tentando procurar. O que eu tenho de vida é que a gente depende muito da cultura ainda. O que eu consegui achar é que talvez queda possa estar melhor relacionada atualmente do que, por exemplo, o início. Então, a queda do nível do biomarcador pode estar mais bem relacionada com parar a terapia do que começar a terapia por causa do nível do biomarcador. Mas também ainda sem nada que seja 100%. Assim. Uma pergunta, então, sobre o manejo do paciente que você isolou uma cândida, seja por exemplo, um abdômen aberto, seja uma candidemia, com relação ao procurar a infecção metastática. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Sempre pesquisar? Nunca? Dependendo do dia da semana? Como faz? Ainda tem uma recomendação, eu acabei não trazendo isso, mas porque não é uma recomendação forte, é uma recomendação antiga de fazer eco e fundo de olho. E aí, talvez o eco, acho que fique mais definido, que deve ser feito, mas a chance da gente achar alguma coisa não é tão grande. O fundo de olho, mesmo que você ache, no momento o tratamento não vai fazer grande diferença, porque se você achar, e isso é muito mais comum em pacientes que são imunodeprimidos, eles teriam que ter recuperação dos neutrófilos para conseguir efetivamente tratar a coriretinite ou qualquer coisa assim. Então, o que eu acabei levando por conta é que eu faria eco, mas não faria fundo de olho. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho do maior uso do antifúngico no nosso dia a dia é no paciente cirúrgico, né? Na barriga que furou. Acho que é isso. E aí, você trouxe inclusive um texto disso, mas o que você leva para você de o uso empírico de antifúngico na barriga perfurada? Depois de tudo que eu li, tenho uma tendência a usar só se eu conseguir achar alguma coisa
ou microbiológica, lógico, e aí a gente vai ter uma cândida provada, ou se a gente tiver disponibilidade de algum marcador e a gente conseguir dosar ele num nível mais elevado, assim. Empírico, só porque a barriga furou e o paciente começou a piorar, eu não começaria depois dessas residências que eu vi. Acho que sei que ainda muita gente faz e é um medo, e eu tenho uma experiência, em um paciente que eu tratei uma vez, em que a gente começou empírico, e aí no dia que eu falei, eu estava na residência de clínica ainda, no dia que eu falei que eu queria suspender porque não tinha crescido nada, veio uma cândida na cultura. Mas eu não acho que foi isso que fez diferença ou não no paciente, eu nem lembro se ele evoluiu para desfecho negativo ou não. O que eu vi de hoje que eu levo para mim é que enquanto não tiver alguma coisa para apontar mais para um marcador ou mesmo uma cultura, eu não começaria. Essa que você está falando é porque eu entendi que, por exemplo, ter bicho na barriga não representa muita coisa, teria que ter um sítio a mais. É isso ou você trataria só com bicho na barriga? Eu entendi que você apresentou que ter bicho na barriga, no trato gastrointestinal, não representa muita coisa, ter cândida. Teria que ter alguma outra coisa a mais, assim. Ou você trataria só de crescer no líquido acítico, aí a barriga furou e cresceu. Você trataria? Se a gente colher uma cultura, entendendo que o paciente está infectado, ou seja, a gente colheu uma amostra de um abscesso, a gente colheu ou uma barriga que vazou e a gente tem uma hemocultura com cândida, a gente tem uma ascite com cândida, ou alguma amostra de tecido da cirurgia com cândida, a minha impressão é que a gente tem que tratar. Mas se a gente volta aqui, deixa eu achar, e o paciente tem cândida em só um sítio, por exemplo, ele tem uma cândida na urina, de uma urocultura, que sei lá por que colheram, e tem uma barriga aberta, acho que não deve tratar. Se ele tem cândida na urina, na garganta, ele é multicolonizado. Mas ainda assim eu fico algo receoso. Aqui ele até coloca que se tiver séptico com disfunção, com 2 sítios fora do digestivo, talvez você tenha que tratar. Assim, a minha impressão é que a gente está ainda tratando muito paciente colonizado, mais do que paciente infectado. Sabe? E esse guideline aqui trouxe um pouco mais de calma para isso, assim, contrariando aquele da Infectious Disease Society. Essa dúvida que a Leonara trouxe, para mim, é a minha maior angústia também, porque onde a gente mais tem antifúngico no intestino, no corpo? Como eu já falei. No intestino, né? E eu falei antifúngico ainda, né, eu acho. Acho que eu falei tudo errado. A gente tem mais fungo no nosso corpo dentro do trato gastrointestinal. Acho que agora eu falei certo. E se a gente é onde mais, e se é onde a gente mais tem, em qualquer perfuração, você tem contaminação grosseira da faculdade, eu tô meio dislexo. Eu tô umas pancadas na cabeça hoje, eu não tô bem. Da cavidade, a gente acaba tendo, com certeza. Se você não achou, é porque você não achou, é porque a sua cultura não cresceu, mas que tinha. Então a dúvida é, se eu partir do princípio que ao perfurar caiu fezes na cavidade, tem cândida na cavidade. Então não deveria tratar todo mundo? Acho que é mais ou menos isso, né, Leonara? E aí essa acho que é uma das grandes dúvidas, porque que tem. Se teve contaminação grosseira, tem fungo. Então talvez aí qualquer perfuração eu devo tratar ou não devo tratar. A dúvida é se isso está só lá ou se isso contaminou. E daí vem esses estudos, inclusive alguns estudos randomizados que em geral não são super grandes, porque até não é uma coisa super frequente, de tratar empírico. E o que você trouxe aí muito bem é de que a maior parte, quando você trata empírico, quando tem perfuração grosseira, que eu parto do princípio que tem sim no líquido acítico, porque é onde tem, você diminui a infecção posterior, evolução para candidíase invasiva, mas não muda a mortalidade. Daí, assim, os estudos são positivos quando você coloca um desfecho composto, mas em mortalidade são negativos, daí essa controvérsia se a gente deve usar em todo mundo ou não. Porque, teoricamente, era para ser, a gente parte do princípio que
A cavidade era para ser um ambiente estéreo, é diferente dessas outras colonizações que você trouxe, que era no xixi, na pele, na secreção traqueal, que deixam de ser estéreo no momento que o paciente está na UTI. Então, nesses doentes, eu tenho dúvida se a gente tem que tratar ou não. Então, por isso que eu acho que muita gente, quando tem uma barriga perfurada, o esquema empírico é, sei lá, ceftriaxone, metronidazol e fluconazol, e acho que essa é uma dúvida que a gente tem, assim. Eu não dou de rotina, baseado nesses estudos que, em perfurados, deram de rotina, e foram estudos positivos, mas em desfechos compostos, mas é uma dúvida que eu tenho. Eu ainda fico com essa dúvida do que fazer, e acho que quando alguém coloca, não é uma coisa que me agride super, assim, sabe? Eu não faço. Mas eu não sei a resposta. Eu ia falar que em algum momento ano passado eu fui dar também uma pesquisada nisso que eu estava meio incomodado, e aí que a minha sensação é que esse de desfecho duro, tipo, morte, tratando ou não mudava muita coisa, mas que reduzia a infecção, e eu ficava sempre na dúvida assim, mas o que a gente está usando como critério para falar que foi infecção? Beleza, cresceu, mas aí fica naquela colonização, infecção, que é muito difícil, assim, ainda mais quando não mudava outro desfecho. Mas aí que no final eu acabei meio que chegando nessa sua conclusão também, que tipo, acho que isso não vai fazer maior diferença na vida do paciente. E não sei se foi que você ficou também com um pouco de impressão. Não está com uma evolução boa o doente, não me parece um absurdo seguir aquela primeira coisa que você coloca, de que, olha, um paciente exposto a múltiplos antibióticos e que não melhora com a terapia habitual, talvez considerar infecção fúngica. Então, talvez um início sem antifúngico e na evolução desfavorável considerar associado, talvez faça mais sentido, assim, sabe? Agora, é difícil comentar a respeito disso, porque se você for levantar o nosso banco de dados dos últimos anos, o número de vezes que a gente acertou o tratamento empírico de uma infecção fúngica. Juro pra você. Zero. A gente nunca, tipo, vocês lembram de alguma que vocês falaram assim, acho que vocês deram e cresceram? É pouco, né? É pouco. E no nosso banco é exatamente isso. Parece uma digital, quanto se não um marcador de gravidade do paciente, que tipo, tratar ou não talvez eu faça. Esse tipo de discussão ela tem para várias bacteremias e isso entra muito naquela vibe da pneumonia, da mortalidade atribuível à infecção fúngica. Se, em geral, como é um paciente que é mais tempo de hospital, mais exposição a antibióticos, mais terapia parenteral e mais imunossupressão, se isso não é só um marcador e que a mortalidade atribuível ao fungo não é diferente. Então, talvez cresce, mas isso não muda do desfecho final, porque, na verdade, é mais um marcador realmente de um cara que está muito grave. Essa discussão existe. É difícil a gente ter certeza disso, a gente acaba tratando mesmo, acho que quando cresce a gente trata, mas realmente é uma discussão que existe, porque é um paciente que geralmente está muito fragilizado, que é o cara que tem, é quem pode e não quem quer ter infecção, né? Não é para qualquer um. E lembrar que toda aula, ela foca principalmente no anticrítico, né? É um mundo à parte quando a gente vai falar do imunossuprimido. Então, se a gente vai falar no pós-transplante, nada disso se aplica, né? É uma realidade diferente. Mais alguma coisa?